Cortar garrafas de vidro hoje em dia se tornou uma tarefa muito fácil, simplesmente pelo fato de você usar uma ferramenta muito fácil de se encontrar. E, assim como muitas outras, existem ferramentas de qualidade e aquelas ferramentas de qualidade duvidosa. Aqui eu vou te explicar o único ponto que você deve levar em consideração na hora de usar o seu cortador de garrafas de vidro. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como você pode transformar qualquer garrafa de vidro, até mesmo vidro plano, em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 livros, o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como você pode trabalhar a vidrofusão usando o seu próprio aparelho micro-ondas, e o Vidrofusão A Arte de Transformar, onde eu te ensino a vidrofusão de uma forma mais ampla, de forma que você possa criar peças incríveis também no conforto da sua casa. Eu tenho eles tanto na versão física quanto na versão digital. O link dos dois vai estar aqui na descrição. E o tema do vídeo de hoje veio através desse comentário aqui. Oi, Leandro. Espero muito que você esteja bem. Então, você pode informar qual o melhor tipo de máquina de cortar garrafa? Tenha uma ótima noite. Se a gente fizer uma leve pesquisa no Mercado Livre, a gente vai encontrar vários modelos de cortadores de garrafa de vidro. Alguns manuais, outros elétricos. Todos eles cortam garrafas de vidro? Sim, todos eles podem cortar a garrafa de vidro. Só que nesse vídeo aqui, vou utilizar como exemplo esses 2 modelos de cortadores de garrafa aqui. Um é um pouco mais robusto, outro é um pouquinho menor, mas independente do modelo que você vai estar utilizando, eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender o que você pode fazer para melhorar um cortador de vidro que tem uma qualidade duvidosa, ou até mesmo impedir que algum imprevisto aconteça com o seu próprio cortador durante o corte de garrafa de vidro. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui em relação a esses 2 cortadores é em relação ao tamanho. Pode ver que esse daqui mede, em média, ele tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento. A câmera de cima não dá para pegar o comprimento real, mas a câmera lateral aqui tá pegando tudo. Enquanto esse daqui mede somente metade do tamanho, 20 centímetros. Por um lado, um cortador menor ele tem uma vantagem de ser fácil de guardar, de armazenar. Porém, uma desvantagem de um cortador menor é essa daqui. Vamos supor que eu quero fazer um corte de uma garrafa grande, eu quero cortar exatamente nesse ponto aqui. Esse cortador menor aqui, pode ver que ele já está no limite do tamanho dele, ou seja, eu já não consigo. Enquanto esse daqui, eu consigo até mais cortar uma garrafa até maior do que essa daqui. Só que, vamos lá, o que eu gostaria de falar aqui para vocês, de fato, são 2 pontos e eles têm a ver com a forma, a resistência utilizada para cortar as garrafas de vidro. Muitas pessoas, pessoal, não sei, você pode ser ou não uma dessas pessoas, quando adquirem ou adquiriram um cortador de garrafas, eu ouvi muito isso por volta de 2020, 2021 até 2023. Eles reclamavam muito da resistência. Segundo eles compravam o cortador, chegava no primeiro uso, já pimba, queimava a resistência. Pessoal, aqui, de acordo com a experiência que eu tenho em cortar garrafa, já trabalho com isso há anos, um dos maiores fatores que fazem com que uma resistência de cortador queime, doa você ou não, é a experiência da pessoa que está manuseando o cortador. Não adianta você adquirir um cortador novo achando que você consegue cortar a garrafa de forma simples e de fato é simples de cortar, e enquanto você posiciona aqui a garrafa aqui em cima, você liga o cortador, você deixa ela parada. Não, você colocou a garrafa em cima do cortador, assim que você aciona ele, você tem que começar a girar a garrafa. Uma coisa que prova isso é isso daqui. Dá só uma olhada nesse detalhe aqui, vou até levantar aqui para vocês verem. Isso daqui, pessoal, nessa resistência é vidro derretido. No decorrer dos trabalhos que eu realizei, inclusive esse painel aqui de 53 metros, ele foi todo feito em garrafa de vidro e mais da metade desse painel foi cortado nesse cortador de garrafas aqui, nesse exato cortador de garrafas. E parte desse vidro derretido aqui, são garrafas que hoje fazem parte desse painel. E por que eu estou falando isso? Para esse painel foi utilizado mais de 5.000 garrafas. Parte delas, como eu falei, cerca de 3.000, entre 3.000 e 3.500 foram cortadas nesse cortador aqui, e eu só troquei a resistência
uma única vez, ou seja, para esse painel foi utilizado somente 2 resistências. Então assim, mostrei essa resistência aqui, agora eu gostaria de mostrar essa daqui. Aqui eu não estou falando que esse cortador tem mais qualidade do que esse, nem esse tem mais qualidade do que esse, tá? Por enquanto não. Dá só uma olhada nessa resistência aqui, ó. Ela tá praticamente inteira, só que, olha só, esse pontinho preto aqui, ó, essas partes pretas aqui, são partículas dessa resistência aqui. Essa resistência aqui, ela tem um material que depois que ela aquece, que você corta algumas garrafas, no momento em que ela está resfriando, ela começa a soltar partículas. Ela soltando partículas, à medida que você usa ela vai meio que se desfazendo, fazendo com que em pouco tempo você tenha que substituir essa resistência aqui. Nesse caso aqui, a resistência, ela não solta partícula. Diferente disso. Por que que isso acontece? Simplesmente por conta do material. Só para finalizar aqui, cortador de garrafas. Se fosse para eu, Evandrinho, te indicar um cortador de garrafas para você começar, eu indicaria aquele que nunca me deu dor de cabeça. No caso, esse daqui. Só que existe um grande problema hoje. Eu não posso indicar esse daqui porque o fabricante já não produz mais esse modelo de cortador. Eles não estão mais produzindo esse cortador aqui, porque para eles não está mais valendo a pena. Para eles continuarem produzindo esse cortador, eles teriam que aumentar muito o valor deles, e não valeria a pena para o consumidor final. Então eles deixaram de produzir, e se hoje você procurar cortador de garrafas na internet, você vai encontrar modelos semelhantes a esse daqui, mais compactos. Só que na minha opinião, ele funciona perfeitamente, só que na minha opinião, não sei se é porque eu já me apeguei a esse daqui, pode ser também, eu gostei mais desse daqui. Agora falando em relação à qualidade do cortador. A qualidade do cortador está muito atrelado à velocidade do corte que ele faz na garrafa de vidro e também o quanto que ele preserva a própria estrutura. Nesse caso aqui eu vou bater muito na resistência durante o corte, mesmo após o corte, até mesmo algum tempo depois que você utilizou ele bastante. Como eu expliquei aqui, existe um desgaste na resistência. Isso aqui, pessoal, pode ser resolvido de forma muito simples. Simplesmente pegando uma resistência com essa qualidade e transferindo para cá. Que fique claro, pessoal, que esse cortador aqui foi um presente de uma aluna minha, que comprou, não gostou, justamente por conta da resistência, e me deu ele. Ela adquiriu esse cortador aqui, se eu não estou enganado, em 2022, ou seja, há 4 anos atrás. Pode ser que a galera que produziu esse cortador aqui tenha melhorado bastante a resistência, mas mesmo assim eu vou focar no que eu estou vendo aqui. Você pega a qualidade dessa resistência, transfere para cá. Vendo que, a comparar os dois também têm materiais refratários, também tem o mesmo formato aqui, que facilita com que você gire a garrafa. Esse Vzinho aqui mais aberto, ó, do material refratário, é até melhor do que esse daqui. E ambos têm a resistência elétrica, que funciona à base de eletricidade, convertendo a eletricidade em calor. Basicamente é isso. Caso você adquira um cortador como esse daqui na internet e não goste da qualidade da resistência, basta você fazer a substituição dela, adquirindo ou uma resistência com uma qualidade melhor ou adquirindo fio de níquel cromo. É justamente esse material aqui que é o responsável por fazer com que a conversão da eletricidade em calor seja possível. Nesse caso aqui eu tenho um fio de níquel cromo de 0,8 mm. O ideal para fazer esse tipo de resistência é um fio de 0,5 mm. Você comprando o fio de níquel cromo, geralmente ele vem dessa forma aqui, basta você enrolar ele e deixar no formato de uma resistência. E qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Caso você tenha uma parafusadeira, você pode prender um ferro mais ou menos assim, ó, nessa espessura. A resistência ela tem cerca de 5 mm de espessura, tem 4 mm de espessura de circunferência. Então você pega um ferrinho mais ou menos na mesma espessura, coloca numa parafusadeira, vem com fio de níquel cromo mais fininho, liga a furadeira e ele vai girando aqui no seu ferrinho. No final do processo você tem uma resistência enroladinha. Se você conseguir enrolar ela dessa forma aqui, basta você criar uma resistência com mais ou menos com mais ou menos 13 a 14 centímetros de comprimento. Vem aqui no cortador, estica ela, prende e aí você consegue utilizar ela normalmente, tranquilamente, que aí você vai ter uma resistência
com essa qualidade. Caso você não consiga enrolar ela dessa forma aqui, deixando ela mais ou menos dessa forma aqui, ó, basta você fazer essa resistência aqui num tamanho de mais ou menos entre 20 centímetros e 23 centímetros, que você vai ter aqui também uma resistência de ótima qualidade no seu cortador. Em suma, pessoal, o que vai definir a qualidade do seu cortador é basicamente a resistência, a qualidade da resistência, que por consequência traz uma qualidade de corte bem melhor para suas garrafas. Ah, Evandro, você falou e não me explicou como que eu faço um cortador de garrafas. Pessoal, o segredo para que você mesmo possa fazer o seu próprio cortador de garrafas está nessa base aqui, ó. Basta você utilizar gesso comum, criar uma base refratária nesse formato aqui. Olha só, é um Vzinho meio aberto. Criou essa base, faz uma pequena saliência aqui para que a resistência permaneça dentro dele. Algumas pessoas não veem necessidade, mas eu gosto de fazer isso porque é uma segurança a mais. O meu primeiro cortador que eu fiz, isso lá em 2008 mais ou menos, foi nesse formato aqui, ó. Esse daqui é um aprendiz meu da época. E essas foram as primeiras utilizações do meu cortador de garrafas feito com resistência de forno de alta temperatura. E detalhe, pessoal, esse cortador aí, ele cortava uma garrafa em 20 segundos, para vocês terem uma ideia da potência. Então, vocês criam uma base refratária, faz a saliência, coloca a resistência, ligam os fiozinhos aqui, ó. Você pode ver que não tem segredo. É fio comum, você liga direto na tomada. Desde que a resistência esteja do tamanho correto, ela não vai esquentar nem muito rápido, nem muito devagar. Se porventura, em algum ponto, você for fazer o seu próprio cortador e perceber que assim que você ligar na rede, ela esquenta muito rápido e já se rompe, é porque você tem que criar uma resistência maior. Se ela está demorando muito para esquentar, é porque ela está muito grande, então você vem diminuindo aos poucos o tamanho dela, até você perceber que está num tamanho bacana que você consegue cortar algumas garrafas de vidro. E o tempo ideal de corte gira ali em torno entre 40 segundos e 1 minuto e meio. Esse, para mim, é o tempo ideal de corte de uma garrafa de vidro. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a arte de transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os 2 pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional, importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi o Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!